Você deve favor para alguém? Na cultura brasileira, esse é um tipo de relação comum, né? Às vezes a gente recorre a um amigo, a um parente, a uma pessoa muito próxima, para que nos ajude num momento de grande necessidade, né? Pode ser um emprego que a pessoa arruma para a gente, um dinheiro que ela empresta. Na hora de uma necessidade, a gente sempre tem alguém do nosso círculo de relações pessoais a quem a gente pode recorrer e pedir uma ajuda. E essa pessoa, ao prestar essa ajuda para a gente, né, a gente entende que criou-se ali um vínculo, né, uma relação, e que a gente costuma dizer que está devendo um favor para outra pessoa. Isso é um traço comum da cultura brasileira. Então, a sociedade e a cultura brasileira é baseada nesse tipo de relação, né? Nas relações pessoais. Um exemplo bem interessante da história brasileira é da própria formação das cidades, das grandes metrópoles, né? É muito comum, por exemplo, uma pessoa que sai do interior e vai para uma grande metrópole como São Paulo, Brasília, Goiânia, né? E lá se estabelece e com o tempo ela volta na sua cidade do interior e passa férias, e aí para retornar para a cidade ela leva um parente, né? Um sobrinho, um primo, né? Um cunhado, né? Ou algum amigo bem próximo, né? E quando chega na cidade, essa pessoa logo arruma um emprego, né? Porque esse seu parente que já estava lá tem uma rede de amigos que aí logo integra essa pessoa que chegou, né? E arruma um emprego, arruma lugar para ficar, e essa pessoa que chega já faz uma rede de amigos também ali, né? Dentro dessas relações de amizade do seu parente. Isso é uma coisa que faz parte das relações sociais no Brasil. Essas práticas de relações pessoais fazem parte da nossa cultura, né? E fazem parte também da própria estrutura social que a gente tem. Mas elas se tornam um problema quando elas são levadas para a política. Porque na política a gente tem instituições que funcionam ou que são feitas para funcionar teoricamente em outras bases de relações, né? Que são nas relações institucionais, que são relações impessoais, né? E aí acontece um conflito, porque geralmente a pessoa entra para a política, se torna um vereador, um deputado, um prefeito, um governador, um presidente, enfim, qualquer cargo, e aí ele passa a agir dentro das instituições políticas que são feitas para funcionar de forma impessoal, né? E aí ele passa a agir da mesma forma como ele agia antes, né? E resolvendo tudo de forma pessoal, ou seja, começa a colocar a favorecer, né, as pessoas que estão próximas dele, ou usar a máquina pública em benefício próprio. Esse é um problema que da história política brasileira, que tem vários momentos assim emblemáticos na história, né? O coronelismo, por exemplo, é um desses casos, um desses momentos em que esse conflito entre o poder público e as relações pessoais foram bastante acentuadas.